Você acha mesmo que pode esconder isso para sempre, Maria Clara? A voz de Dona Carmen ainda ecoava na minha mente, cada palavra envenenada com sua intenção de destruir o que eu mais tentava proteger. Eu sabia que aquele segredo nunca ficaria enterrado para sempre, mas jamais pensei que ele retornaria com tamanha força. E tão rápido. Minha vida tinha voltado ao normal na pequena cidade do interior de São Paulo. A casa que herdei dos meus pais, onde eu e minha filha Ana Luísa vivíamos, sempre foi um refúgio tranquilo. As ruas eram de paralelepípedos, as praças vazias nos fins de tarde, e as conversas nos mercados sempre envolviam algum comentário sobre as mesmas pessoas, as mesmas vidas. Trabalhar no posto de saúde local, como enfermeira, me mantinha ocupada o suficiente para evitar pensar muito no passado. Até aquele dia. O dia em que tudo desmoronou. O dia em que Fernando Almeida atravessou a porta do posto, com o jaleco branco impecável, um sorriso tímido e os mesmos olhos castanhos profundos que eu tentei esquecer por tanto tempo. Eu estava no meio de uma consulta quando senti aquele calafrio estranho na espinha. Levantei os olhos e o vi ali, de pé, conversando com uma das médicas. 15 anos. 15 longos anos desde a última vez que nos vimos, e tudo voltou em um segundo. Eu sabia que ele viria assumir a direção do posto, mas nada me preparou para a sensação de vê-lo novamente. Fernando parecia diferente. Mais velho, claro, com os cabelos agora levemente grisalhos nas têmporas, mas ainda com o mesmo porte atlético que costumava chamar atenção na faculdade. Seu rosto carregava uma expressão de seriedade que ele não tinha antes. Havia algo de melancólico em seus olhos, um peso que eu não reconhecia. Mas mesmo com toda aquela diferença, a lembrança dele era tão nítida quanto nos dias em que estávamos juntos, nos dias em que eu acreditava que ele seria o homem da minha vida. Mal sabia ele que, de certa forma, sempre foi. Fechei os olhos por um momento, tentando controlar a maré de emoções que ameaçava me afogar. Não era hora de me deixar levar pelo passado. Eu tinha uma filha para cuidar. Tinha uma vida que reconstruí sozinha. Fernando não sabia, não podia saber, que Ana Luísa, minha filha de 15 anos, era sua filha também. E eu estava determinada a manter essa verdade enterrada. Quando finalmente saí da consulta, me encontrei com ele no corredor. Não precisei dizer nada. Ele me viu e o mundo pareceu parar por um instante. Fernando parou de falar, seus olhos me analisando como se tentasse confirmar que era eu ali, diante dele, depois de tanto tempo. Maria Clara. Ele sussurrou, como se o nome tivesse um peso maior do que o esperado. Respirei fundo. Oi, Fernando. Minha voz saiu firme, apesar do turbilhão que rodava dentro de mim. Eu sabia que era inevitável, que trabalharíamos juntos e que o passado voltaria a me assombrar todos os dias. Mas eu estava pronta para lidar com isso. Ou pelo menos achei que estava. Os dias seguintes foram estranhamente normais. Trabalhar ao lado dele era uma mistura constante de nostalgia e desconforto. Eu conseguia ver em seus olhos que ele queria falar sobre o que aconteceu entre nós. Mas havia Susana. Havia sua esposa e a vida que ele escolheu. E havia Ana Luísa, que não fazia ideia de quem seu pai realmente era. A pressão de manter o segredo parecia maior a cada dia, especialmente quando Fernando tentava puxar conversa, mencionando a faculdade, as noites de estudo que se transformaram em algo mais. Mas eu evitava. Eu sempre conseguia mudar de assunto, me esconder atrás de meu jaleco branco, de minha rotina apertada. A cidade pequena começou a sussurrar. As pessoas notavam a nova presença no posto de saúde e, inevitavelmente, notavam também as trocas de olhares entre nós. Eu sabia que isso se tornaria um problema, especialmente quando Ana Luísa começou a passar mais tempo na casa de Fernando. Ela e Júlia, a filha de Fernando com Susana, se tornaram melhores amigas quase instantaneamente, um fato que me encheu de apreensão. Elas não faziam ideia do que as ligava de verdade. Ver Fernando interagindo com Ana Luísa sem saber quem ela era de fato era uma tortura silenciosa.
Eu observava os sorrisos que ela lhe dava, os comentários que ele fazia sobre como as meninas eram parecidas. Às vezes, tinha que me segurar para não gritar a verdade, para não desmoronar naquele instante e contar a ele o que escondi por tantos anos. Mas o medo sempre me detinha. O medo de perder minha filha, de que ela me visse como uma mentirosa. O medo de que toda a nossa vida mudasse de uma hora para outra. Eu sabia que não poderia manter isso para sempre. Um segredo desse tamanho nunca fica enterrado. Mas, naquele momento, eu estava disposta a arriscar tudo para manter a única coisa que sempre foi minha filha. Mesmo que Fernando estivesse ali, perto demais de descobrir a verdade. Eu costumava pensar que tinha enterrado o passado. Quando saí de São Paulo, grávida e sozinha, jurei que não olharia para trás. Fiz questão de apagar qualquer lembrança de Fernando, de nossa breve história, e me focar na vida que começava a crescer dentro de mim. Mas estar novamente na mesma cidade que ele, vê-lo todos os dias no trabalho, fez com que todas as memórias que eu tentei suprimir voltassem como uma onda avassaladora, me deixando à deriva. Lembro-me da primeira vez que o vi na faculdade, tão jovem e tão confiante. Fernando sempre teve aquele charme natural, uma maneira fácil de fazer qualquer um se sentir à vontade. E naquela época, ele fez isso comigo. Eu me lembro de rir das piadas que ele fazia nas aulas de anatomia, das noites longas que passávamos juntos na biblioteca, com os livros empilhados entre nós, mas que, aos poucos, se tornavam meros espectadores do que realmente estava acontecendo. Nosso romance floresceu rapidamente, quente e intenso, como uma tempestade de verão que ninguém prevê. Eu era jovem e me apaixonei de uma maneira que só se ama pela primeira vez, sem medo das consequências, sem pensar no amanhã. Mas o amanhã veio, e com ele veio a pressão. Fernando tinha uma família tradicional, uma daquelas que fazem questão de manter as aparências, de preservar o nome e o status a qualquer custo. Não demorou muito para que o relacionamento que tínhamos se tornasse um peso para ele. Sua família queria que ele se casasse com alguém à altura, Susana. Eu não poderia competir com isso. E então, ele foi embora. Eu me lembro de como ele tentou me explicar, de como suas palavras saíam confusas, como se ele tentasse me convencer, e a si mesmo de que era o certo a fazer. Eu não o culpo completamente. Talvez, na época, eu também não soubesse o que queria. Talvez se ele tivesse ficado... Não posso pensar nisso. Eu soube que estava grávida pouco depois de ele partir. A sensação de desespero foi avassaladora, mas eu sabia que precisava ser forte. Eu tinha Ana Luísa agora, e ela era a minha razão para seguir em frente. Decidi que não diria a Fernando. Se ele não queria estar ao meu lado, então ele não precisava saber da nossa filha. Essa foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu estava convencida de que era o melhor para nós duas. Agora, todos os dias, sou forçada a encarar esse passado. O olhar de Fernando me persegue enquanto ele tenta, sem palavras, entender o que aconteceu. Há uma tensão no ar, algo não dito, que ameaça explodir a qualquer momento. As poucas conversas que tivemos foram superficiais, profissionais. Mas a maneira como ele olha para mim é como se ele soubesse que ainda há algo ali, algo que nunca foi resolvido. Uma noite, enquanto eu revisava prontuários na minha mesa, ele entrou na minha sala, fechando a porta atrás de si. "Por que você foi embora, Maria Clara?" A pergunta me pegou de surpresa. Eu não esperava que ele fosse direto assim, não depois de tanto tempo. Levantei os olhos lentamente, sentindo o peso do momento. Não fui eu que fui embora, Fernando. Minhas palavras saíram mais frias do que eu pretendia. Mas era a verdade. Ele me deixou. Ele escolheu Susana, escolheu a vida que a família dele esperava. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos já grisalhos. Eu não tive escolha. Todos nós temos escolhas. Eu o cortei, encerrando a conversa antes que ela pudesse me levar a lugares que eu não estava preparada para revisitar. Ele ficou em silêncio por um momento, mas não insistiu. Saiu da sala,
deixando para trás o ar pesado de coisas não ditas. A linha entre o que era certo e errado começou a desaparecer lentamente. Talvez tenha sido a proximidade constante, os olhares furtivos ou a simples nostalgia de algo que nunca foi completamente resolvido. O que quer que tenha sido, a verdade é que Fernando e eu nos encontramos em um caminho sem volta. Não aconteceu de uma vez. Começou com pequenas conversas, que aos poucos se tornaram mais pessoais, mais íntimas. O silêncio que antes preenchia os momentos em que ficávamos a sós foi sendo substituído por uma tensão palpável, algo que ambos tentávamos ignorar, mas que crescia a cada dia. Quando estávamos juntos, eu sentia o peso do passado nos empurrando um para o outro. E eu odiava admitir, mas uma parte de mim queria que aquilo acontecesse. A primeira vez que ele me tocou novamente foi como um choque. Estávamos no estoque de medicamentos, buscando alguns remédios para repor na farmácia do posto. Ele estendeu a mão para pegar uma caixa na prateleira de cima e, sem querer, nossos braços se tocaram. Foi um toque simples, mas suficiente para despertar algo que eu pensei ter enterrado. Ele olhou para mim e, naquele instante, eu soube que estávamos prestes a cometer um erro. Um erro que eu sabia que não poderia corrigir depois. Numa noite de sexta-feira, depois de mais um longo dia de trabalho, ele me encontrou no estacionamento. O silêncio da cidade era quase ensurdecedor. Maria Clara, nós precisamos conversar, ele disse, com uma urgência na voz que eu não conseguia ignorar. Eu sabia o que ele queria dizer, o que ele precisava dizer, mas não queria ouvir. Tentei me afastar, dar um passo para trás, mas ele me segurou pelo braço, suavemente, mas com firmeza. Você ainda sente o que eu sinto? Seus olhos me perfuraram. O coração disparou no meu peito. E antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse lutar contra o que estava acontecendo, Fernando me beijou. Foi um beijo que selou mais do que um desejo reprimido. Ele selou nossas escolhas, nossas mentiras, nossos futuros. Eu sabia, naquele momento, que estava entrando em território perigoso. Mas a verdade é que, por mais que eu quisesse resistir, eu não consegui. E pela primeira vez em anos, me permiti sentir algo mais do que culpa e responsabilidade. O destino tem uma maneira cruel de nos testar, jogando peças que parecem absurdamente orquestradas para nos fazer perder o controle. Quando Ana Luísa começou a passar mais tempo com Júlia, filha de Fernando e Susana, eu senti um arrepio na espinha que não consegui ignorar. O que começou como um simples trabalho de escola se transformou em uma amizade instantânea entre as duas. Era quase irônico. Duas meninas que não faziam ideia de que na verdade eram irmãs, agora se tornavam melhores amigas. No começo, achei que poderia lidar com isso. Imaginei que seria fácil manter distância e deixar as coisas seguirem seu curso natural. No entanto, a realidade era outra. Ana Luísa começou a passar tardes inteiras na casa dos Almeida. Aquelas visitas, que no início me deixavam apreensiva, logo se tornaram insuportáveis para mim. Saber que ela estava ali, sob o mesmo teto que Fernando, sem saber a verdade, sem entender o quanto sua vida estava entrelaçada com a dele, me consumia de uma maneira que eu não conseguia controlar. A casa dos Almeida era imponente, com um ar de sofisticação fria que contrastava com a simplicidade aconchegante do meu lar. Susana cuidava de cada detalhe para que tudo parecesse perfeito. Flores sempre frescas nos vasos, o jardim impecavelmente aparado e cada peça de mobiliário escolhida a dedo. Uma fachada de perfeição que eu sabia ser apenas isso. Uma fachada. Ana Luísa, no entanto, parecia se sentir à vontade naquele ambiente, encantada com a grandiosidade que nunca teve em casa. Quando ela voltava de lá, sempre trazia alguma história sobre Júlia e suas aventuras, e eu fingia interesse, tentando ignorar a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Fernando, por sua vez, agia com uma normalidade assustadora quando via Ana Luísa. Ele não fazia ideia de que era pai dela, mas às vezes eu percebia pequenos gestos, um toque no cabelo, um sorriso mais longo,
que me faziam pensar se ele, em algum nível inconsciente, não sentia que havia algo a mais naquela relação. A semelhança entre eles era inegável. Era algo que Susana começava a notar também, o que só aumentava minha angústia. No fundo, eu sabia que essa aproximação entre as meninas era uma bomba relógio. A cada dia que passava, as mentiras ficavam mais difíceis de sustentar. Eu não sabia como, nem quando, mas sentia que o momento da verdade se aproximava. E a única certeza que eu tinha era de que, quando isso acontecesse, as consequências seriam devastadoras. Susana sempre foi uma mulher calculista, daquelas que mantém tudo sob controle com um sorriso superficial e a postura impecável de quem sabe que, aos olhos dos outros, sua vida parece perfeita. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que havia algo diferente em seu comportamento. Ela começou a me observar de uma maneira que nunca havia feito antes. Seus olhos demoravam um segundo a mais em mim sempre que nos encontrávamos, como se estivesse tentando encaixar peças de um quebra-cabeça invisível. E claro, havia a questão de Ana Luísa. Eu sabia que ela estava desconfiada. Susana era atenta aos detalhes, e as semelhanças entre Ana Luísa e Fernando não passaram despercebidas. A verdade estava ali, diante de seus olhos, mas ela ainda não conseguia ver o quadro completo. Era como se uma sombra de dúvida pairasse sobre sua mente, e eu sabia que não demoraria para que ela começasse a buscar respostas. O problema é que Susana não era do tipo que confrontava de imediato. Não, ela jogava com paciência, como um caçador que espera o momento certo para atacar. Uma tarde, quando Ana Luísa voltou de mais uma visita à casa dos Almeida, percebi que algo estava errado. Ela parecia tensa, desconfortável, diferente do habitual. "O que houve, filha?" perguntei, tentando soar casual, mas meu coração já acelerava com a preocupação. Ana Luísa hesitou por um momento antes de responder. A mãe da Júlia, Susana, ela me fez umas perguntas estranhas hoje. Senti o sangue gelar nas veias. Que tipo de perguntas? Tentei manter a voz firme, mas o medo estava se enraizando dentro de mim. Ela perguntou sobre você, sobre o papai, se eu sabia alguma coisa sobre ele. Foi estranho, mãe. Ela disse que eu pareço muito com o Fernando. Aquilo me atingiu como um golpe. Eu sabia que esse momento chegaria, mas não estava preparada para a onda de pânico que me inundou. Susana estava se aproximando da verdade, e eu não tinha ideia de como impedir que isso acontecesse. No trabalho, o clima entre Fernando e eu se tornou ainda mais tenso. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo nos bastidores, mas eu sentia a pressão de todos os lados. E, para piorar, Susana começou a aparecer no posto de saúde com mais frequência, sempre com um sorriso educado, mas com perguntas sutis que me deixavam à beira de um colapso. Você sabia que Júlia e Ana Luísa se tornaram grandes amigas? Ela me perguntou certa vez, enquanto esperava por Fernando na recepção. O tom de sua voz era casual, mas eu percebia a intenção por trás da pergunta. Ela queria ver minha reação, queria estudar cada movimento meu. Sim, elas se dão muito bem, respondi, tentando manter a voz firme. É bom que tenham se encontrado. Ela sorriu, mas havia algo sombrio em seus olhos. É interessante como as pessoas podem ser tão parecidas, mesmo sem serem da mesma família. A frase pairou no ar por um momento, pesada, carregada de significados ocultos. Eu não respondi, apenas sorri de volta, mas por dentro, tudo em mim gritava. Susana sabia. Talvez não a verdade completa, mas ela estava perto de descobrir. E se ela soubesse, se ela ligasse todos os pontos, eu não sabia como seria capaz de proteger Ana Luísa do turbilhão que viria a seguir. Fernando, por outro lado, parecia cego a tudo. Ele se afastava cada vez mais de Susana, mas ainda tentava manter as aparências. O casamento deles estava ruindo, eu podia ver. E ainda assim, ele se recusava a enxergar que o maior abismo entre eles era a verdade que eu escondia. Eu sabia que o colapso era inevitável,
E temia o dia em que Susana finalmente confrontaria Fernando sobre suas suspeitas, porque naquele dia, todas as máscaras cairiam, inclusive a minha. Eu sempre soube que Dona Carmen era o tipo de pessoa que jamais poderia ser subestimada. Desde o momento em que a conheci, ela deixou claro que controlava tudo ao seu redor, especialmente Susana. Nada escapava aos seus olhos vigilantes, nem mesmo as menores alterações no comportamento das pessoas ao seu redor. Quando percebi que ela sabia mais do que deveria sobre Fernando e eu, senti um calafrio percorrer minha espinha. Eu havia subestimado o poder dela, e agora estava em suas mãos. Tudo começou com pequenos comentários sutis. Sempre que eu estava perto dela, havia um ar de insinuação. Como Ana Luísa está linda, não acha, Maria Clara? Tão parecida com o pai? Cada palavra era calculada. Cada olhar carregava uma intenção velada. Ela nunca dizia claramente o que sabia, mas sua postura sugeria que, a qualquer momento, poderia expor tudo. Certa tarde, quando Ana Luísa estava na casa dos Almeida, fui chamada por Teresa. Dona Carmen queria falar comigo, e o modo como Teresa sussurrou as palavras me deixou apreensiva. Entrei na mansão, que exalava o luxo e a frieza com a qual eu já estava acostumada. Dona Carmen me esperava no salão, sentada em sua poltrona de veludo verde, como uma rainha no trono. Ela me olhou de cima a baixo antes de falar. Você acha que pode manter esse segredo para sempre, Maria Clara? Sua voz era calma, quase doce, mas carregada de veneno. Eu sei sobre você e Fernando, sei tudo. Meus pulmões pareceram parar de funcionar por um instante, mas não era apenas sobre o caso atual. Dona Carmen sabia da verdadeira paternidade de Ana Luísa. Ela continuou falando, cada palavra cuidadosamente escolhida para me desestabilizar. Ah, eu conheci muitas mulheres como você ao longo dos anos. Mulheres que acham que podem se esconder atrás de um rosto inocente. Mas, querida, o segredo sempre vem à tona. E quando o fizerem, será desastroso para todos, especialmente para aquelas que você ama. Você não pode fazer isso, eu murmurei, sentindo meu corpo congelar, tentando controlar o medo que me invadia. Ela sorriu, um sorriso gélido que não alcançou os olhos. Eu posso fazer o que eu quiser, e vou fazer, a menos que você colabore. A chantagem estava clara. Ela me queria sob seu controle, obediente, assim como controlava Susana. Eu sabia que, para ela, as pessoas eram peças em um jogo, e ela sempre jogava para ganhar. Diga-me uma coisa, Maria Clara. O que Ana Luísa pensaria de você se soubesse que você mentiu a vida toda? Que escondeu seu pai dela? Sua pergunta cortou como uma faca. Esse era o meu maior medo, perder a confiança de minha filha. Eu estava presa em uma teia, sem saída, e Dona Carmen segurava os fios. Ela me deu um ultimato velado: manter-me calada e submissiva ou enfrentar as consequências. Eu saí daquela casa sabendo que meu tempo estava se esgotando. Dona Carmen não hesitaria em destruir tudo que construí. A sensação de impotência era esmagadora, mas eu precisava ser forte. Havia apenas uma pessoa em quem eu podia confiar naquele momento. Alguém que sempre esteve ao meu lado, em silêncio. Teresa, minha irmã mais velha, sempre foi minha fortaleza silenciosa. Desde que nossos pais morreram, ela tomou para si a responsabilidade de cuidar de mim e depois de Ana Luísa. Trabalhando como governanta na casa dos Almeida, ela estava no olho do furacão, presenciando todos os dramas daquela família sem nunca se envolver diretamente. Teresa conhecia todos os segredos, os meus e os deles, e apesar de carregar o peso dessas verdades, nunca quebrou sua lealdade. Eu sabia que, mais uma vez, era para ela que eu precisava correr. Naquela noite, depois do confronto com Dona Carmen, fui à casa de Teresa. O lugar era modesto, mas aconchegante. Um alívio bem-vindo após o luxo sufocante da mansão dos Almeida. Teresa me recebeu com o mesmo olhar compreensivo de sempre.
como se soubesse que eu carregava o mundo nos ombros. Ela sabe, Teresa. Dona Carmen sabe de tudo. Confessei assim que me sentei à mesa da cozinha, sentindo minhas mãos tremerem enquanto envolvia a caneca de chá que ela me ofereceu. Ela não pareceu surpresa. Sempre soube que um dia isso ia acontecer. Dona Carmen é manipuladora, Clara. Ela não vai parar até conseguir o que quer. E o que eu faço agora? Ela me ameaçou. Ameaçou contar para Ana Luísa, para Fernando. Minha voz soou mais desesperada do que eu pretendia. Teresa suspirou profundamente antes de responder. Você sempre soube que esse segredo não poderia ser mantido para sempre. Eu te ajudei a protegê-lo porque você pediu. Mas, Clara, talvez seja a hora de enfrentar a verdade. Eu sabia que ela tinha razão. Estava fugindo dessa verdade há anos, construindo muros ao meu redor na esperança de que ninguém pudesse derrubá-los. Mas agora, com Dona Carmen puxando as cordas e Susana à beira de descobrir tudo, não havia mais como continuar escondendo. Se eu contar a verdade, eu perco Ana Luísa, sussurrei, a voz embargada. Teresa se aproximou e segurou minha mão com firmeza. Você não vai perder sua filha. Você só vai perder o peso dessa mentira. Ana Luísa te ama, Clara. E o amor que você construiu com ela é mais forte do que qualquer segredo. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que Ana Luísa seria capaz de me perdoar, que o amor que compartilhamos era inabalável. Mas o medo da rejeição me consumia. Teresa sempre foi mais forte do que eu em enfrentar a realidade. Eu me escondia. Ela enfrentava. Nos dias que seguiram, Teresa se tornou meu pilar de apoio, mesmo sabendo que ela também carregava sua própria carga, trabalhando todos os dias naquela casa onde presenciava as manipulações de Dona Carmen e a ruína iminente do casamento de Fernando e Susana. Teresa sabia mais do que qualquer um, mas sempre manteve sua discrição, protegendo não apenas a mim, mas todos ao seu redor, de suas próprias verdades. Naquela noite, enquanto saía de sua casa com o coração pesado, sabia que Teresa estava certa. Eu não poderia continuar fugindo do que estava por vir. As palavras de Dona Carmen, como um veneno que se espalhava lentamente, já haviam começado a corroer minha paz. E quando a verdade viesse à tona, eu teria que lidar com as consequências de anos de mentiras, preparada ou não. A festa de 15 anos de Júlia foi exatamente como Susana planejou. Impecável. A casa dos Almeida estava mais deslumbrante do que nunca, decorada com flores exóticas e luzes cintilantes que iluminavam cada canto do salão. Os convidados, todos da alta sociedade da pequena cidade, estavam vestidos com suas melhores roupas, rindo, dançando e elogiando a grandiosidade do evento. No entanto, para mim, aquela noite tinha um peso que ninguém mais parecia notar. As paredes daquela casa, que escondiam tantos segredos, estavam prestes a ruir. Eu sentia isso no ar, uma tensão invisível, como se o destino estivesse se preparando para fazer sua jogada final. Ana Luísa e Júlia estavam deslumbrantes. Minhas mãos tremiam enquanto ajeitava o cabelo de Ana Luísa antes de sairmos de casa. Ela estava radiante, seu sorriso iluminando o rosto enquanto falava sobre a festa. Mãe, vai ser incrível. Júlia me disse que tem uma surpresa no final da noite. Mal posso esperar! Havia uma inocência em seu entusiasmo que partia meu coração. Ela não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. Chegamos à festa e logo fui engolida pela multidão, observando de longe enquanto as meninas riam e dançavam juntas. Por um momento, me deixei levar pela ilusão de que tudo estava bem. Mas não demorou muito para que o pressentimento que eu carregava se tornasse realidade. No meio da festa, Ana Luísa desapareceu. Procurei por ela, minha mente já começando a entrar em pânico. Sabia que Dona Carmen estava ali, Susana também. Ambas tão próximas da verdade que eu mal conseguia respirar. Foi quando Teresa me encontrou, com uma expressão sombria no rosto. Ela está no quarto de Júlia. Acho que encontrou algo que você não queria que ela visse. Meu coração parou. Subi as escadas rapidamente,
o som abafado da música e das risadas ficando para trás. Quando abri a porta do quarto, encontrei Ana Luísa sentada no chão, segurando meu antigo diário. O diário que eu mantinha escondido desde antes dela nascer. Ela me olhou com lágrimas nos olhos, o rosto pálido de choque. Mãe, por quê? Senti o chão se abrir sob meus pés. Eu me aproximei devagar, mas não sabia o que dizer. Ela sabia. Finalmente, ela sabia a verdade. Eu queria te proteger, Ana Luísa. Eu nunca quis que você se machucasse. Minha voz mal era um sussurro, engasgada pela culpa. Ela balançou a cabeça incrédula. Você escondeu de mim a vida inteira. Eu tinha o direito de saber quem é o meu pai. Ela jogou o diário no chão, as páginas abertas revelando a confissão que escrevi tantos anos atrás, quando estava sozinha, confusa e grávida. Fernando, ele é meu pai? A pergunta saiu quase como um grito, e eu vi toda a dor acumulada nela. Eu me ajoelhei ao lado dela, mas sabia que não havia palavras suficientes para apagar o que ela estava sentindo. Sim, eu admiti, sentindo uma parte de mim se despedaçar com essa confissão. Fernando é seu pai, mas eu achei que estava fazendo o melhor por você. Eu tinha medo do que isso faria com a sua vida. Ana Luísa se levantou, os olhos cheios de raiva e mágoa. E agora? O que você vai fazer, mãe? Esconder isso de novo? Ou você vai me deixar enfrentar isso sozinha? Ela saiu do quarto, deixando-me sozinha com meu erro exposto. Eu sabia que, naquele momento, tudo estava prestes a desmoronar. Quando desci de volta ao salão, o caos já havia começado. Ana Luísa correu para a mesa onde Fernando e Susana estavam sentados, com Dona Carmen observando tudo de longe, como uma predadora esperando o momento certo para atacar. Meu coração batia acelerado enquanto eu via Ana Luísa parar em frente a eles, com as mãos tremendo. Você é meu pai, Ana Luísa disse, as palavras saindo com um peso que fez todos ao redor pararem. Fernando olhou para ela, confuso, e Susana ficou pálida, como se de repente tudo fizesse sentido. Fernando tentou se levantar, mas Ana Luísa continuou, agora olhando para Susana. Você sabia, não sabia? Todos vocês sabiam, e eu sou a última a descobrir. As palavras dela ecoaram pelo salão, fazendo os convidados murmurarem entre si. Do que você está falando, Ana Luísa? Fernando perguntou, sem entender completamente o que estava acontecendo. Eu corri para perto deles, mas já era tarde demais. Você é meu pai, Fernando. Minha mãe escondeu isso de mim, e agora eu descubro tudo por acaso. Por que ninguém me contou? Por que ninguém me deu a chance de saber a verdade? Ana Luísa chorava, e eu sentia a culpa esmagando meu peito. Antes que Fernando pudesse responder, Susana se levantou abruptamente, derrubando a cadeira atrás dela. Claro que você é o pai dela, Fernando, e eu sei disso há mais tempo do que você imagina. Sua voz era cortante, mas havia uma tristeza nela que eu não esperava. Fernando se virou para ela, chocado. Você sabia? Há quanto tempo? Há tempo suficiente. Susana respondeu friamente, encarando-o. Mas não é o único segredo que você precisa saber esta noite. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para a queda final. Júlia não é sua filha. O silêncio que se seguiu foi insuportável. A revelação de Susana ecoou como uma bomba no meio do salão. Fernando olhou para ela, incrédulo, e então para Júlia, que assistia a tudo sem entender. O quê? A voz dele saiu quase como um sussurro. Susana continuou, agora com uma expressão de pura dor. Ricardo é o pai de Júlia. Eu tive um caso com ele por anos. Eu nunca consegui te contar, Fernando. E Dona Carmen sempre soube. Ela usou isso para me manter presa a esse casamento. Mas agora, já chega. O salão explodiu em murmúrios. Fernando deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Tudo o que ele achava que sabia, toda a sua vida, estava ruindo ali, diante de todos. As mentiras, os segredos, estavam finalmente expostos. E eu,
Parada no meio daquela confusão, sabia que aquele era o fim. Não havia mais como voltar atrás. Ana Luísa, devastada, correu para fora da casa, e eu fui atrás dela. Mas sabia que o estrago já estava feito. O que quer que viesse a seguir, nós teríamos que lidar com as consequências das nossas mentiras. Os dias após a festa de Júlia passaram como um borrão, e a cidade inteira parecia ter virado os olhos para nós. Ana Luísa mal falava comigo. Trancada em seu quarto, ela evitava qualquer tentativa de aproximação. Toda vez que eu tentava explicar, ela me olhava com uma mistura de dor e desilusão que me despedaçava. Eu queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que não tinha mais esse poder. As verdades que escondi por anos haviam destruído a confiança entre nós. Uma manhã, criei coragem e bati na porta do quarto dela. Esperei em silêncio até ouvir sua voz abafada pelo choro. "Pode entrar." Ela estava sentada na beira da cama, os olhos inchados, a expressão dura, como se tivesse envelhecido anos em apenas alguns dias. "Você sabia, mãe." Ela começou, a voz trêmula. "Você sabia que ele era meu pai, e mesmo assim me deixou crescer sem ele." Sentei ao lado dela, tentando encontrar as palavras certas. "Eu achei que estava te protegendo, Ana. Achei que era o melhor. Fernando, ele já tinha outra vida. Eu não queria que você fosse parte de um conflito que não era seu." Ela me olhou, a dor ainda evidente. "Mas eu tinha o direito de saber. O direito de conhecer meu pai. Você tirou isso de mim." Engoli o choro que ameaçava vir e segurei sua mão. "Eu errei. E nada que eu disser agora vai mudar isso. Mas, por favor, não pense que eu fiz isso para te machucar. Tudo o que eu queria era te proteger." Ela respirou fundo e puxou a mão de volta. "Eu só preciso de um tempo. Não consigo olhar para você agora." Aquelas palavras me atingiram como um golpe, mas eu sabia que ela precisava de espaço. Deixei o quarto, sentindo o peso da culpa me esmagar mais uma vez. Na cozinha, sentei-me à mesa, o silêncio da casa me engolindo. Fernando tentou me ligar várias vezes nos últimos dias, mas eu ignorei todas as chamadas. Eu sabia que ele queria respostas. Queria entender por que eu havia escondido Ana Luísa dele, mas eu não estava pronta para enfrentar essa conversa. Alguns dias depois, Fernando apareceu na minha porta. Abri com relutância, sabendo que aquele momento era inevitável. Ele entrou, o rosto cansado e abatido. "Por que você não me contou, Maria Clara?" Ele perguntou, a voz baixa, mas cheia de uma dor que me fez desviar o olhar. Eu não sabia o que fazer", confessei, sentindo as lágrimas começarem a cair. "Você estava com Susana, tinha uma família. Eu achei que você nunca aceitaria Ana Luísa, que isso só traria mais sofrimento para todos nós." Ele suspirou profundamente e passou as mãos pelos cabelos. "Eu merecia saber. Ela merecia saber." "Eu sei", respondi, tentando manter a voz firme. "Mas agora, tudo está fora de controle. E eu não sei como consertar isso." Fernando olhou para mim, e por um momento, vi nos olhos dele o homem que eu amei tantos anos atrás. Mas agora, havia uma distância entre nós que eu sabia que jamais seria preenchida. "Talvez não possamos consertar", ele disse, sua voz ecoando a dura verdade que eu relutava em aceitar. "Mas pelo menos podemos tentar. Por Ana Luísa." Acenei com a cabeça, sentindo a profundidade do abismo que havíamos criado. As mentiras, os segredos, tudo havia se acumulado até não podermos mais contê-los. Agora, restava-nos apenas lidar com as consequências e esperar que o tempo pudesse, de alguma forma, amenizar a dor que causamos. O silêncio entre mim e Ana Luísa parecia uma barreira intransponível. Ela ainda evitava qualquer tentativa minha de aproximação, mas eu sabia que forçar a reconciliação só a afastaria mais. Todos os dias, eu acordava com a esperança de que algum pequeno gesto, pudesse trazer de volta o relacionamento que construímos ao longo dos anos, antes que as mentiras o destruíssem.
Mas o tempo que ela passava trancada no quarto era um lembrete constante de que o perdão não seria fácil, nem imediato. Numa tarde silenciosa, depois de quase uma semana de olhares vazios e palavras não ditas, ouvi o som suave da porta do quarto se abrindo. Ana Luísa apareceu na sala, seus olhos ainda carregando a mágoa, mas algo em sua postura estava diferente. Ela hesitou por um momento, e então sentou-se no sofá, de frente para mim. Você me deixou crescer sem saber quem eu realmente sou, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Eu não sei se consigo perdoar isso, mãe. Eu me sinto perdida. Meu coração apertou com as palavras dela, mas eu sabia que precisava ser honesta. Eu sei, filha, e sei que eu errei. Quando você era pequena, eu achava que estava fazendo a coisa certa ao te proteger, ao manter Fernando fora das nossas vidas. Mas a verdade é que eu tinha medo. Medo de que, se ele soubesse, ele não quisesse você. Medo de que eu não fosse suficiente. Ana Luísa me olhou com os olhos cheios de lágrimas, e por um momento, todo o orgulho e a raiva que ela vinha carregando pareceram se dissolver. Mas eu sempre achei que você fosse suficiente. Ela sussurrou, a dor em sua voz mais clara do que nunca. Você sempre foi tudo para mim, mãe. E agora, parece que tudo isso foi uma mentira. Minhas lágrimas vieram sem controle. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Eu te amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. E nunca menti sobre isso. Todo o resto, sim, eu escondi. Mas meu amor por você sempre foi a única verdade absoluta da minha vida. Ela respirou fundo, deixando uma lágrima escapar antes de limpar o rosto com a mão. Eu não sei como seguir em frente depois de tudo isso, admitiu, sua voz tão quebrada quanto meu coração. Eu também não, confessei, aproximando-me dela e pegando suas mãos. Mas eu estou disposta a tentar. Seja o que for necessário, eu vou lutar por nós, Ana Luísa. Vou lutar para reconquistar sua confiança, mesmo que leve uma vida inteira. Ana Luísa não respondeu de imediato, mas não puxou suas mãos das minhas. Isso, para mim, já era um primeiro passo. O caminho do perdão seria longo e incerto, mas, naquele momento, senti uma esperança silenciosa de que talvez pudéssemos encontrar o caminho de volta, uma para a outra. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre nós começou a mudar. Lentamente, como se testando as águas, Ana Luísa voltou a falar comigo. As conversas eram breves, muitas vezes difíceis, mas estavam lá. Pequenos fragmentos do relacionamento que tínhamos antes, se reconstruindo a cada palavra, a cada sorriso hesitante. Eu sabia que nada seria como antes, mas percebi que isso não precisava ser uma coisa ruim. Estávamos criando algo novo, e talvez com o tempo esse novo laço se tornasse ainda mais forte. Meses se passaram desde o colapso na festa de Júlia, e a vida, de alguma forma, começou a encontrar seu equilíbrio. Fernando e eu tínhamos conseguido estabelecer uma relação respeitosa por causa de Ana Luísa. Não éramos amigos, nem amores, mas agora existia entre nós uma compreensão mútua de que, pelo bem de nossa filha, precisaríamos cooperar. Os momentos entre os dois eram difíceis no começo. Fernando tentando se aproximar dela com cuidado, Ana Luísa, ainda desconfiada, mas ao mesmo tempo curiosa sobre o homem que era seu pai. Lembro-me de um dia específico, quando os dois foram ao parque da cidade pela primeira vez juntos. Eu os observei de longe com o coração na garganta, enquanto Fernando tentava iniciar uma conversa com Ana Luísa. Ele parecia nervoso, inseguro, como se não soubesse como se conectar com ela. Mas, depois de alguns minutos, vi algo mudar. Ana Luísa deu um sorriso tímido, e aos poucos, o gelo entre eles começou a derreter. Eles estavam finalmente encontrando o caminho um para o outro. Enquanto isso, Susana havia se mudado para São Paulo com Ricardo. A verdade sobre Júlia foi um golpe duro para Fernando, mas ele decidiu que, independente de quem era o pai biológico, Júlia continuaria sendo sua filha. Ela me conhece como pai, e isso é o que importa, ele disse uma vez, com uma firmeza que me surpreendeu.
A relação dele com Júlia, assim como com Ana Luísa, começou a florescer de maneira natural, sem a pressão das mentiras que antes os separavam. O almoço de domingo, que marcaria o novo começo de nossas vidas, foi na minha casa, em um dia ensolarado. A mesa estava posta no quintal, sob a sombra da grande mangueira que meu pai havia plantado anos atrás. Teresa ajudava a preparar tudo, como sempre silenciosa, mas presente, enquanto Ana Luísa e Júlia conversavam sobre suas vidas como se nada tivesse mudado. Fernando chegou no horário combinado, trazendo uma sobremesa que ele mesmo havia feito, algo simples, mas carregado de significados. Quando todos se sentaram à mesa, um silêncio confortável se instalou. Por um momento, observei as duas meninas rindo juntas, como se fossem apenas duas amigas, e não irmãs que tinham enfrentado um tornado emocional nos últimos meses. Fernando olhou para mim do outro lado da mesa e, por um instante, um entendimento silencioso passou entre nós. Não éramos mais os jovens que se apaixonaram tanto tempo atrás. Tínhamos nos machucado, mentido, escondido verdades dolorosas, mas, de alguma forma, conseguimos encontrar uma maneira de seguir em frente. Eu acho que estamos finalmente começando a acertar, ele disse, sua voz calma e suave, mas carregada de uma sinceridade que eu não via há muito tempo. Sorri, sentindo um peso enorme finalmente sair dos meus ombros. Sim, respondi. Estamos. E ali, sob o sol suave daquela tarde, enquanto observava minha filha ao lado de sua nova família, percebi que o que construímos juntos, mesmo com todos os erros, era mais forte do que qualquer mentira que tivesse nos separado. Esse era o nosso recomeço. Enquanto minha vida com Ana Luísa, Fernando e Júlia começava a se estabilizar, os outros personagens que haviam sido parte central dessa trama encontravam seus próprios caminhos. Nem todos os finais foram felizes, mas cada um deles refletia as escolhas que fizeram ao longo dos anos. A verdade, de uma forma ou de outra, encontrou todos. Susana, após a revelação de que Júlia não era filha biológica de Fernando, se afastou completamente da vida que construiu na cidade. Ela havia sido a rainha daquele pequeno universo, sempre no controle, sempre impecável. Mas a verdade veio como um golpe avassalador, expondo suas falhas e vulnerabilidades. Ela e Ricardo decidiram se mudar para São Paulo, buscando recomeçar em um lugar onde o passado não estivesse constantemente à espreita. A última vez que ouvi falar de Susana foi através de Teresa, que manteve contato com alguns conhecidos. Diziam que ela havia se reinventado, agora à frente de uma rede de boutiques de luxo, uma mulher mais forte e independente. No entanto, sempre havia um rumor de que Susana nunca conseguiu confiar completamente em Ricardo, apesar de estarem juntos. Ela tinha se tornado uma mulher mais reservada, e no fundo, eu sabia que as cicatrizes da traição e das mentiras deixaram marcas que nem o sucesso profissional poderia apagar. Júlia, por outro lado, parecia estar florescendo. Apesar do impacto devastador de descobrir a verdade sobre sua paternidade, ela permaneceu próxima de Fernando, tratando-o como seu verdadeiro pai. Para ela, o sangue nunca foi o que importou. O carinho e o cuidado de Fernando eram o que realmente a definiam como filha dele. Júlia e Ana Luísa continuaram amigas inseparáveis, e de alguma forma, a revelação de que eram irmãs fortaleceu ainda mais o laço entre elas. As duas encontraram em uma na outra o apoio necessário para superar a montanha-russa emocional que suas famílias enfrentaram. Dona Carmen, por outro lado, não teve um destino tão promissor. A verdade é que, depois que suas manipulações foram finalmente expostas, ela perdeu a influência que tanto prezava. Susana, finalmente livre do controle da mãe, se afastou dela completamente. Fernando, apesar de ainda ter um respeito mínimo por Dona Carmen, também se distanciou, preferindo se concentrar em reconstruir sua vida com Ana Luísa e Júlia. Dona Carmen continuou na mansão dos Almeida, agora mais solitária do que nunca. O controle que ela tanto se orgulhava de ter sobre todos ao seu redor desapareceu,
e o isolamento foi o preço que pagou. Teresa, sempre atenta aos detalhes, me contou que ela desenvolveu problemas de saúde mais sérios. Sua artrite piorou, e os primeiros sinais de Alzheimer começaram a se manifestar. O que antes era uma mulher imponente e manipuladora se transformou em alguém quebrada por seus próprios jogos. Teresa, minha irmã leal, continuou sendo a força silenciosa que sempre foi. Depois de anos trabalhando como governanta na casa dos Almeida, ela decidiu que era hora de se aposentar. O estresse de conviver diariamente com todos os dramas e segredos havia cobrado seu preço. Ela se mudou para uma casa pequena, próxima à nossa, onde poderia desfrutar de uma vida mais tranquila. Apesar das dores físicas que sua artrite lhe causava, Teresa nunca deixou de ser a mulher forte e generosa que sempre foi para mim e para Ana Luísa. Com o tempo, Teresa finalmente teve coragem de confessar seu próprio segredo. O amor que sentia pelo jardineiro da mansão dos Almeida, um homem simples e bom, que a respeitava profundamente. Eles começaram um relacionamento discreto. E pela primeira vez em anos, vi minha irmã sorrir de um jeito que eu não via desde que éramos crianças. Ela, que tanto dedicou sua vida a cuidar dos outros, agora encontrava sua própria felicidade. Quanto a Fernando, sua vida seguiu com uma tranquilidade que antes lhe parecia inalcançável. A relação com Ana Luísa não foi fácil no início. Havia muitos anos de distância e ausência que precisavam ser reparados. No entanto, com paciência, eles começaram a se conhecer de verdade. Fernando se dedicou de corpo e alma a construir uma relação saudável com a filha, sem a pressão das expectativas que antes o haviam sufocado. Ele também manteve seu papel de pai para Júlia, que, apesar de tudo, sempre o considerou sua verdadeira figura paterna. Fernando nunca mais se envolveu em grandes romances ou em histórias dramáticas. Talvez estivesse cansado, ou talvez simplesmente entendesse que seu papel agora era ser o alicerce para as duas meninas. Assim, cada um de nós encontrou seu próprio caminho, marcado pelas escolhas que fizemos e pelas mentiras que contamos. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas o tempo nos dá a oportunidade de aprender a viver com elas. Eu aprendi a aceitar meus erros e, acima de tudo, a buscar o perdão, tanto o de Ana Luísa quanto o meu próprio. O passado não podia ser apagado, mas finalmente todos estávamos prontos para viver o presente e construir um futuro mais verdadeiro.